Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu vou falar sobre área. A área é uma grandeza física muito importante para a irrigação. Então nós temos aí desde a área da circunferência de um tubo, né, onde vai, no caso, ser conduzido a água. Nós temos a área de um terreno, né, que pode ser irrigado. Nós temos a área de uma ocupação de uma barragem, de um reservatório. Então a área é uma grandeza muito importante para que você conheça. Então aqui eu vou trazer alguns exemplos. Então vamos lá. Então a grandeza é a área, que é aquilo que pode ser medido. E essa medição ela pode ser feita com diferentes unidades. Então temos aqui o hectare, que essa é a unidade, a representação. Milímetro quadrado, representado por mm², centímetro², decímetro², metro². Então aqui área, o que é então? Grandeza derivada do comprimento. Então veja que o comprimento foi uma grandeza anterior. Então seria o que? Em relação à distância entre dois pontos. A área já é diferente. Então o comprimento poderia ser aqui, ó, deste ponto a este ponto, tem 1 metro. Tá? Mas a área ela tem duas dimensões. Ela tem a dimensão x e a dimensão y. Então é bidimensional. É a medida de uma superfície. E para medir uma superfície você precisa de duas dimensões. Se fosse uma dimensão apenas, seria uma linha. Tá? Então, por ser duas dimensões de comprimento, então é derivada do comprimento. Então, nesta figura, perceba que para calcular a área deste quadrado, então o comprimento de 1 metro vezes o comprimento de 1 metro, então 1 vezes 1, aqui, ó, 1 vezes 1 metro². Então você multiplica 1 vezes 1 dá 1 e metro vezes metro, metro². No exemplo aqui inferior, 50 metros de comprimento vezes 50 metros de comprimento. Então 50 vezes 50 vai dar 2.500. E o metro vezes o metro, metro². Então, por isso que 50 metros vezes 50 metros equivale a 2.500 metros quadrados. Então, aqui eu montei essa figura para facilitar. Essa figura aqui da esquerda, ela é referente à transformação de unidade para o comprimento. Então, lá nós tínhamos, por exemplo, para transformar do metro para o centímetro, nós teríamos que multiplicar por 10 para ir para decímetro e depois por 10 para ir para centímetro. Ou seja, do metro para o centímetro, multiplicava vezes 100. Agora, quando nós falamos em área, por nós termos duas dimensões, as coisas mudam. Então, veja bem, quando eu tenho 1 metro aqui e 1 metro aqui, então eu vou ter quanto de área para esse quadrado aqui? Então, 1 metro vezes 1 metro, 1 metro². Mas eu sei que 1 metro é equivalente a 10 decímetros, que é equivalente também, 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Assim eu também tenho para cá, para essas dimensões. Tá? Então perceba que quando eu vou calcular essa área, não com a unidade de metros, mas querendo calcular com a unidade de centímetros quadrados, né? Então não metros quadrados, mas centímetros quadrados, então eu faço 100 centímetros vezes 100 centímetros, que é aqui. Eu vou ter então 10.000 centímetros quadrados de área. Então 10.000 centímetros quadrados de área é igual a 1 metro². Quando eu quero transformar de metro quadrado para centímetros quadrados, então eu multiplico, perceba aqui que diferente do comprimento que eu multiplico de metro para centímetro por 100, aqui eu vou multiplicar por 10.000. Então por que muda de 100 para 10.000? Porque no comprimento eu tenho uma dimensão. Na área eu terei duas dimensões. Eu preciso considerar isso também. Então aqui perceba que por que duas dimensões? Porque está ao quadrado, porque são duas dimensões. Então, para facilitar aqui, quando eu transformo do metro quadrado
para o decímetro quadrado, eu multiplico por 100. Do decímetro quadrado para o centímetro quadrado, multiplico por 100. Do centímetro quadrado para o milímetro quadrado, multiplico por 100 novamente. E voltando o inverso, então de milímetros quadrados para transformar para centímetros quadrados, eu divido por 100. Centímetros quadrados para decímetros quadrados, divido por 100 e assim sucessivamente. Então, só para exemplificar aqui, se eu for transformar milímetros quadrados para metros quadrados, então eu vou ter que dividir por esse número aqui, que é 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros, 1 e 6 zeros. Tá? Então, por que de milímetros quadrados para metros quadrados eu divido por 1 milhão? Porque eu tenho que dividir de milímetros quadrados para centímetros quadrados eu divido por 100, centímetros quadrados para decímetros quadrados eu divido por 100 novamente, e decímetros quadrados para metros quadrados eu divido por 100 novamente. Então, a somatória desses 3 100s, né, dessa divisão, eu vou ter, então, uma divisão por 1 milhão. Tá? Então, agora um exemplo para facilitar. Então, quantos metros quadrados equivalem a 100 centímetros? Então, eu tenho o quê? 100 centímetros. Então, eu estou aqui. E eu quero transformar para metros quadrados. Então, 100 centímetros para decímetros, eu divido por 100. De decímetros para metros, eu divido por 100 novamente. Então, eu tenho eu tenho 1 e alguns zeros, né, nessa conta. Então, de centímetros quadrados para metros quadrados, eu considero 4 zerinhos, né, que eu vou ter o meu 10.000. Então, 100 centímetros quadrados dividido por 10.000, que 10.000 é igual a 100 vezes 100. Se você multiplicar 100 vezes 100, vai dar 10.000. Tá? Então, o resultado será igual a 0,01 metros quadrados. Então, 100 centímetros quadrados é igual a 0,01 metros quadrados. E aqui um outro exemplo. Quantos metros quadrados equivalem a 0,5 milímetros? Então, perceba, eu quero descobrir metros quadrados. Eu estou em milímetros. Eu tenho 0,5 milímetros quadrados. Do milímetros quadrados para o metro quadrado, então olha o caminho que eu tenho que fazer aqui, ó, de divisão. Então eu vou dividir por 1 milhão. Ou eu posso dividir aos poucos, certo? Eu posso dividir por 100, aí o resultado eu divido por 100 novamente, e o resultado eu divido por 100 novamente. Tá? Então eu faço essa conta 3 vezes. Mas se você quiser já fazer direto, então 0,5 milímetros dividido por 1 milhão vai ser igual a 0,0000005 metros quadrados. Então, só reforçando, 0,5 milímetros quadrados é igual a 0,0000005 metros quadrados. É muito zero, eu sei. Entenderam? Então é o seguinte, isso é muito importante, essa transformação de unidades, isso é muito utilizado nos projetos de irrigação. Então agora eu vou trazer um outro exemplo de uma outra unidade de área que é muito conhecida. Então é o hectare. Então quando alguém disser para você assim, olha, eu tenho 1 hectare, você pensar, mas 1 hectare, o que é isso? É desse tamanho? É desse? Né? 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Aqui eu trouxe um exemplo. Era como se poderia ser o quê? 100 metros vezes 100 metros, eu calculo a área. Então, 100 vezes 100 dá 10.000 metros quadrados. Mas aqui é só para exemplificar. Essa área poderia ser uma área circular, poderia ser uma área triangular. E quando fizesse o cálculo nessa área triangular, ou circular, ou retangular, poderia, né, pela multiplicação das dimensões, a superfície representar 10.000 metros quadrados. Mas aqui eu trouxe esse exemplo para facilitar. Então, 10.000 metros quadrados é igual a 1 hectare. Então, agora um exemplo. Quantos hectares tem uma área de 5 bilhões? Caramba, pode ser um número muito grande, né? Nós temos aqui milhão, bilhões, muito grande. Mas aí se cai uma pergunta dessa, agora você vai saber fazer. Quantos hectares tem uma área de 5 bilhões de centímetros quadrados? Você perguntar assim, professor,
Mas para que colocar esse negócio de centímetros quadrados? Acontece o seguinte, às vezes, vou dar um exemplo, você está fazendo um levantamento com o equipamento ele vai te dar um resultado em centímetros quadrados. Vamos supor que você está fazendo manejo da irrigação e o seu drone que sobrevoou o pivô central, ele vai te apresentar uma área em centímetros quadrados e você quer transformar para hectares. Então, assim, existem várias situações em que isso pode ocorrer, tá? Mas aqui é para treinar mesmo, é o objetivo. Então, veja bem, eu quero descobrir hectares e eu tenho centímetros quadrados. Nessa tabelinha tem hectares? Não tem, professor. E aí, o que você vai fazer? Bom, vamos lá. Você sabe que um hectare é igual a... Tem aqui a colinha. Um hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Beleza. Então, se eu descobrir os metros quadrados, quantos metros quadrados tem essa área aqui, então eu consigo descobrir o hectare. Então, primeiro passo, vamos transformar esta área em centímetros quadrados para metros quadrados. E como que eu faço isso? Quando eu tenho centímetros quadrados e eu quero transformar para metros quadrados, eu vou fazer uma divisão por 100 duas vezes. Ou eu posso fazer uma divisão por 10 mil, que é o que eu fiz aqui, ó. Então, 5 bilhões de centímetros quadrados dividido por 10 mil é igual a 500 mil metros quadrados. Agora, assim, só para exemplificar também, para não ficar fazendo conta na calculadora, tá? Quando eu divido algo por 100, né, eu tiro dois zeros. Quando eu divido algo por 10 mil, eu tiro 4 zeros. Então, quando o número inicial aqui é 1 e tem os zeros e eu faço multiplicação, eu acrescento. Quando eu faço divisão, eu retiro. Então, veja bem, perceba, ó, aqui eu estou dividido por 10 mil, que tem o 1, isso é importante ter 1 no começo, tá? Para que o resultado permaneça. Então, 1 e 4 zeros. Então, eu vou tirar 4 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4. Tirei. Vai sobrar quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Olha o resultado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para facilitar, tá? Então, 5 bilhões de centímetros quadrados é igual a 500 mil metros quadrados. Mas a pergunta é quantos hectares? Agora eu descobri que eu tenho nesta área 500 mil metros quadrados. Então vamos para uma regra de 3. Você lembra como fazer uma regrinha de 3? Bom, a regra de 3 proporcional, ela funciona o seguinte. 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. É esta informação aqui. Por que eu falei proporcional à palavra? 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Então, 2 hectares vai ser igual a 20 mil metros quadrados. 3 hectares, 30 mil metros quadrados. Então, quando a proporção ela é dessa forma, quando um aumenta e o outro aumenta, nós chamamos de regra de 3, que é proporcional. Porque tem a inversamente proporcional, mas é uma outra história. Então, quando é proporcional, a regra de 3, então a gente faz assim, ó, a gente coloca a equivalência, então 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados, e aqui embaixo, então eu quero saber quantos hectares, que eu não sei, que é a minha pergunta, equivale a 500 mil metros quadrados, que é a minha conta aqui que eu transformei, né? E agora tem uma coisa muito importante, eu vou multiplicar cruzado, que fala, que é 1 hectare vezes o 500 mil metros quadrados, e o x vezes o 10 mil metros quadrados. Entendeu? Isso é muito importante. Eu não multiplico assim, ó, de frente. Eu multiplico cruzado. E é importante o seguinte, eu quero descobrir em hectares, então eu tenho do lado esquerdo os hectares e do lado direito os metros quadrados, tá? Por que multiplica cruzado, reforçando? Porque é uma regra de 3 proporcional. Quando aumenta o hectare, aumenta o metro quadrado, tá bom? Vou dar um exemplo, tá? Eu nem não para não confundir, mas eu vou. Porque vai que você fica na curiosidade. Mas o que é o inverso, então? Se a gente estiver trabalhando com velocidade, vamos supor que eu ando 100 km por hora. Aí eu poderia colocar de um lado. Eu vou demorar para chegar num lugar, vamos considerar 5 horas. Se eu andar a 200 km por hora, eu não vou demorar mais, eu vou demorar menos. Então essa é uma regra de 3 inverso. Ou seja, quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Importante, né? Voltando, confundiu aí.
Então tá, então a gente vai fazer aqui a nossa regra de 3 proporcional, que é cruzada e não de frente aqui a multiplicação. Então, 1 hectare vezes 500 mil metros quadrados, eu coloco de um lado aqui, ó, 1 hectare vezes 500 mil metros quadrados. E o x vezes os 10 mil metros quadrados aqui, ó, tá desse lado. Então, isso daqui, essa parte é igual a essa outra parte. Agora começamos então a solucionar aqui a nossa equação. Como eu tenho metros quadrados de um lado e de outro, eu posso cortar esse metro quadrado aqui, tá? Então eu posso cortar ele, então a equivalência. Então eu sobro isso daqui, ó. Então saíram os metros quadrados. O x multiplicado pelos 10 mil, eu posso passar o 10 mil dividindo o 500 mil hectares. Então, x é igual a 500 mil dividido por 1000. E a resposta vai ser em hectares. Então, o metro quadrado já cortou, já sumiu. Vai me sobrar apenas a unidade hectare, que é o que eu quero que sobre no final mesmo, que a minha resposta eu quero em hectares. Então, 500 mil dividido por 10 mil, a minha resposta vai ser 50 hectares. Então, x é igual a 50 hectares. Então, quando eu venho para essa formulinha aqui, ó, o que eu estou querendo dizer? Que 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados e 50 hectares, porque ó, o x é igual a 50 hectares. Então, 50 hectares é igual a 500 mil metros quadrados. Então, quantos hectares tem uma área de 5 bilhões de centímetros quadrados? 50 hectares. Se achou bem complicado, não preocupe. Olha esse vídeo de novo. Você vai perceber que é uma questão de costume para trabalhar com as unidades. Mas é algo que quando você começa a treinar, realizar contas, você vai pegar isso e vai começar a fazer de cabeça essas contas. Agora um outro exemplo bem aplicado para irrigação, que é relacionado à seção de uma tubulação. Então imagina um tubo de irrigação, só que você está olhando ele assim, ó. Tá? Então aqui no exemplo, um tubo de irrigação que tem o diâmetro, então só relembrando, diâmetro é essa distância aqui, tá? De uma parede a outra. Raio é do centro até a parede. Então se o diâmetro é 25 milímetros, o raio é metade, 12,5 milímetros, tá? Mas vamos lá. Agora nós temos uma área circular, mas não muda muita coisa. Calcule em metros quadrados a área da seção de um tubo com diâmetro de 25 milímetros. Então, eu preciso calcular minha área, mas eu quero o resultado em metros quadrados. Então, aqui eu trouxe, se você não se recorda, eu trouxe a área do círculo, como se calcula. Então, tem duas formulinhas. Tem uma que é π é uma constante, que é igual a 3,14 e um monte de número. Mas vamos considerar 3,14. Então, a área do círculo em função de raio é π vezes raio ao quadrado. O que é raio ao quadrado? É um número vezes ele mesmo. Tá? Você pode calcular, vamos supor, se fosse o raio, aqui no caso é 12,5, então é 12,5 vezes 12,5. Tá? Aí você calcula o quadrado. Se fosse aqui calcular pelo raio, eu teria que colocar então 12,5, que é a metade do valor. Então 3,14 vezes 12,5 ao quadrado. O que seria isso? 3,14 vezes 12,5 vezes 12,5. Eu calcularia minha área do círculo pelo raio. Mas eu posso calcular pelo diâmetro, mas aí eu preciso utilizar uma equação diferente. Então, pelo diâmetro, eu utilizo o valor de 25 milímetros. Então, 25 milímetros dividido por 2 vai dar 12,5. Então, 12,5 ao quadrado vezes π. Aí se torna essa equação de cima, certo? Agora, muito importante antes da gente continuar os cálculos, eu poderia calcular a área do círculo com milímetros. Eu estou falando o raio 12,5 milímetros. Eu posso, mas a minha resposta vai ser em milímetros quadrados. A área não é uma unidade ao quadrado? Então, se eu calcular com a equação a unidade milímetros, eu vou ter o resultado em milímetros quadrados. Se eu utilizar metros, metros quadrados. Se eu utilizar decímetros, decímetros quadrados. Então, aqui na equação, perceba que eu vou utilizar em milímetros mesmo, tá? Então, veja bem.
eu vou utilizar essa fórmula aqui, que tem um diâmetro, porque foi o valor dado. Então, π vezes 25 milímetros dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, se você fizer essa conta, como que eu fiz? Divide 25 milímetros por 2, vai dar 12,5 milímetros. 12,5 vezes 12,5 vai dar um outro valor, que é ele ao quadrado. E esse resultado você multiplica por π, que é igual a 3,14. O valor vai ser 490,87 milímetros quadrados. Então perceba que eu utilizei milímetros e eu tive a resposta em milímetros quadrados. Tá? Mas a minha resposta tem que ser em metros quadrados. Aí eu tenho que transformar de milímetros quadrados para metros quadrados. Eu divido por 1 milhão. Então, 490,87 milímetros quadrados dividido por 1 milhão é igual a 0,00049 metros quadrados. Mas, professor, esse número é muito pequeno. Isso precisa. Tem muita conta de ligação que você vai ter que transformar de milímetros quadrados para metros quadrados. Tudo bem? Então, resposta, calculamos já. Esta é a resposta. Aqui embaixo eu coloquei uma outra forma, só para você ver que é possível de diferentes maneiras. Aí você vai ter que se adaptar e ver o que é melhor para você. Então eu utilizei a mesma fórmula, que é essa daqui, só que ao invés de eu adicionar na resposta milímetros, eu já joguei metros, né? 25 milímetros, lembra a relação do metro para o milímetros? 1 metro tem 1000 milímetros. Então, se eu quero transformar de metros para milímetros, eu multiplico por 1000. E se eu quero transformar de milímetros para metros, eu divido por 1000. Então, veja aqui que o número não é 25, é 0,025. Por quê? Porque está em metros agora. E se eu utilizo metros, a minha resposta vai ser diretamente em metros quadrados. Então, π, que é esse daqui, vezes o diâmetro, que ele é esse diâmetro, só que em metros, dividido por 2 e elevado ao quadrado. E a minha resposta é esta daqui, que é exatamente esta daqui. Tudo bem? Então é isso, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dá uma curtida e até o próximo vídeo.